Primeiro período, só tivemos 2 semanas de aula e acontece uma coisa dessa. A gente já vai para a faculdade com toda essa ansiedade e tudo. E aí, na primeira, segunda semana, acontece uma coisa dessa. E depois de 6 meses, nos encontramos aqui, graças a Deus, que passamos por essa pandemia e que vamos continuar passando, porque ela ainda não acabou, né, pessoal? E vamos continuar passando em nome de Jesus. Eu queria aparecer na imagem aqui, mas não está aparecendo. Está com Covid? Alterar destaque. Botar assim. Eu queria aparecer na tela toda e não estou conseguindo. Agora deu certo. Ah, tá. Certo. Falta mais alguém? Eu lembro que falta aquele que é professor já. Como é o nome dele? Que ele já era professor. É o Jaime, É o né? Jaime. Não, é o Jaime. O Jaime, sim, o Jaime, mas está gravando. Então, todos estamos bem na medida do possível, fora o psicológico muito abalado, fora todo esse processo que vivemos, estamos de pé, graças a Deus. Então, a UEMA teve todo esse tempo para preparar, para planejar esse nosso momento, não era de qualquer forma. Porque tantas faculdades voltaram EAD logo e a UEMA não voltou, porque a UEMA ela pensa muito na inclusão. As faculdades privadas voltaram porque, financeiramente, se elas tivessem parado até agora, imaginem só. E a universidade, as faculdades federais, as universidades estaduais e federais, elas não voltaram tão rápido assim, porque precisaram de todo um planejamento para que houvesse a inclusão. Como vocês viram, o governador fez com o reitor, fizeram parceria, os chips, o acesso à internet. Então, não tinha como começar em Pedreiras e não começar em Pinheiro, porque é tudo uma unidade só, é tudo um calendário. Então, quando tudo se ajeitou, aí sim foi o momento. E a previsão é que nós tenhamos essas aulas remotas até o restante do ano, que nós fiquemos assim até o restante do ano. Eu vejo vocês muito apreensivos e também muito, como que eu posso dizer, cheios de dúvidas, e vocês querem as coisas agora, e não é assim. Tem todo um planejamento. Nós fizemos vários treinamentos para poder estar aqui e levar o melhor que a gente pode para vocês. E não foi nada fácil. Muitos vídeos, muitas reuniões, até chegar o dia de retornarmos. Então, espero que esse nosso momento seja proveitoso. Até chegar ao sofrimento profundo. Até chegar o quê, Johnny? O sofrimento? Sofrimento profundo. É. Então, pessoal, que bom que nós retornamos, mesmo assim, dessa forma, mas não sairemos perdendo tanto do que ficarmos parados mais 6 meses. Porque vai chegar um momento que vocês poderiam, a gente poderia ter retornado mesmo aulas remotas. Então, para não atrasar tanto, chegou o momento de voltarmos e que nossa caminhada seja uma caminhada com sucesso. Isso não depende só de mim, depende também de vocês. Aqui nós temos as orientações, as disciplinas pedagógicas, como filosofia, psicologia, elas são bem mais tranquilas de se trabalhar de forma remota do que as específicas, que precisa o professor ir para o quadro, ter uma estratégia maior para estar levando o cálculo para vocês. As pedagógicas já são mais tranquilas. Ok, então, vocês tiveram uma primeira aula ontem, não tiveram um momento ao vivo, não? Não, a gente não teve nenhum momento ao vivo até agora com a senhora. E outra coisa que eu digo a vocês têm o manual do aluno. A dúvida que vocês tiverem está lá, como o Edvan até gravou como acessar a plataforma e tudo. Cada disciplina tem o seu dia, é pelo ambiente virtual agora, pelo SIGUEMA. Mudou um pouco. O meu era na quinta, o meu não mudou não, o meu era na quinta mesmo. Então, eu aconselho você continuar com o seu caderno fazendo as anotações de cada disciplina. Cada dia você tem uma disciplina, dedique o seu tempo para aquela disciplina.
Porque se você ficar olhar só por alto, no sábado eu vou fazer os trabalhos, aí vai juntar tudo o trabalho e você não vai fazer nada que preste. Então, segunda-feira se dedique à disciplina de segunda-feira, terça-feira se dedique à disciplina de terça, anote no caderno o que achar necessário, e assim você vai conseguir ter um aprendizado melhor. Anote também o dia da aula para você não ficar perdido, entrar na disciplina que não é a do dia, e aí já precisava ter lido o material e leu foi o material errado, porque você não prestou atenção. Então, tenha atenção a todos esses detalhes, para que você não seja atropelado aí pela carruagem, que tem uma hora que aperta. Essa aula remota ela é bom, mas ela também estressa. Se você não conseguir rotina de estudo, você acaba acarretando muita coisa, e você acaba se estressando, ficando ansioso. Eu tive sérios problemas psicológicos devido à aula remota, porque eu trabalho com aula remota desde março. A minha sorte é que agora, em de julho para cá, eu não tive mais aula, porque a escola que eu trabalhava entrou de férias e eu não voltei mais para essa escola. Eu preferi não voltar. Então, eu tive várias consequências psicológicas por não ter um roteiro ou por exigir demais de mim mesmo. Então, tenham cuidado, vão fazendo cada disciplina com o seu dia para que vocês não sejam atropelados e também não fiquem assim como eu fiquei, precisando de remédio para poder ter controle emocional. Do mais, que nós tenhamos sucesso nessa disciplina, vamos interagir muito, seminários online, qualquer dúvida estamos aqui, mais dúvida realmente dúvida que tenha, como que eu posso dizer, dúvidas que tenham a ver, porque eu vejo algumas perguntas lá naquele grupo que não tem nada a ver. Tem pessoas que perguntam coisa lá que não tem pé nem cabeça, ou tem coisas que o coordenador posta, que está lá, muito claro, mas aí parece que a pessoa não leu e vai perguntar o que já está lá. Às vezes a gente não entende mesmo, é nosso direito de perguntar, mas às vezes está lá, eu preciso ler para depois, se tiver alguma dúvida aí, sim, eu perguntar. Então, alguém quer falar alguma coisa ou já vamos direto para o Siga o EMA? Eu compartilhei, vocês estão vendo o sistema, eu abri aqui na minha tela, vocês estão vendo? Ou não? Vocês têm que falar agora, porque eu não consigo ver o chat. Estamos vendo. Sim, está dando para ver. Estou vendo. Agora eu vou explicar como vai funcionar a minha disciplina. Disciplina de Filosofia da Educação é uma disciplina de 60 horas, como vocês já sabem. Essa parte aqui que eu destaquei são as aulas que nós já tivemos em sala. A unidade 1, apresentação da disciplina, organização e avaliação. Isso aqui eu falei como seria feita a avaliação, a ementa. Vou até abrir aqui o PowerPoint. Aula 1. Não é essa aula aqui, só um minuto. Filosofia da Educação. Acho que é essa. Foi essa aula aqui, a aula 1. Estão vendo o slide? Sim, sim. Yes. Onde nós falamos da emenda 60 horas, que são presenciais, seriam 15 encontros. Agora, são 12 encontros. Dessa forma remota, são apenas 12 encontros. O objetivo da disciplina, nós falamos no ato de filosofar. Gente, está faltando a Maria Carla. Maria Carla está presente? Ou ela nem está no grupo? Ela não está no grupo. Ela é de outro período. Mas ela não cursou a disciplina no período lá, especial. Ela esperou vocês. Vou falar bem aqui com ela, só um momento. Tá faltando o Gilmário também, né? Mas lá no Ele ato já tá aí.
estava dizendo que nós teríamos aula online hoje, não só no grupo, né? Lá no O Jaime está sem celular, acho que por isso ele não pôde comparecer à reunião. O Jaime é aquele. Ah, o Jaime é o. Eu sei quem é o Jaime. Que dá aula, isso. Certo. Então, aqui vocês, não sei se todos já permearam por esse primeiro slide. Vocês lembram que nós falamos muito sobre o ato de filosofar. Só estou relembrando aqui para quem não teve a oportunidade ainda de olhar esse slide hoje. Fizemos para que filosofia, atitude filosófica, isso tudo nós discutimos na primeira aula. Também fizemos isso, atitude crítica, a origem da filosofia, o nascimento. Encerramos aqui a primeira aula. Mito e filosofia. Isso tudo foi a primeira aula. Na segunda aula, que também foi presencial, deixa eu ir lá aceitar a Maria Carla. Na segunda aula, que foi presencial, filosofia da educação, nós falamos mais da educação. Bem-vinda, Maria. Vocês lembram dessa parte que nós vimos? Acredito que a primeira Sim. Vocês lembram, porque foi muito debatido. A segunda parte, que foi sobre a educação. Falamos de sabedoria humana, o que é educação. Discutimos tudo isso, a concepção histórica. O presente foi uma discussão bem produtiva, muito bem. A sociedade brasileira cresce, desenvolve-se, muda, evolui. Os desafios para o século XXI mudaram. Incrível, né, gente? Em março, nós falamos de um desafio do século XXI. E hoje, em 10 de setembro, os desafios mudaram. São outros. De uma forma, assim, brusca. Os novos desafios, deixa eu voltar aqui para ver os desafios para o século XXI, aqueles lá, eles permanecem. E outros surgiram. Já tinham os que permanecem, e agora esses demais. Só que, professora, está dando mais ênfase aos que surgiram, né? Sim. A bagagem aumentou, só que está dando mais ênfase aos que surgiram. Aos que surgiram. Porque na época nós falamos dos que aconteciam, e agora, com a aula remota, não vou falar da universidade agora, vou voltar ao ensino fundamental e médio, ao ensino básico. Ensino básico, educação infantil, fundamental e médio. Essas 3 etapas. Vocês são ensino superior. Então, essas 3 etapas, de uma certa forma, elas voltaram. Elas voltaram dessa forma aqui, online. A escola que eu trabalho, privada, nós voltamos online, e eu vou citar de lá. Voltamos online, mesmo a escola privada, mas tinha alunos que não tinham acesso à internet, que não tinha acesso a celular, porque aí foi bem na época que teve alagamento, aí pessoas que mudaram de casa. Então, assim, nós não conseguimos atender todos os alunos dessa forma. E o aluno que a gente conseguia que ele estivesse aqui, como vocês estão, quando a gente ia atrás desse aluno, precisava que ele enviasse atividade para a gente, o aluno só abria, ficava deitado, só abria, deixava no silencioso, não estava estudando ativamente de forma alguma. E aí precisava pai interagir, precisava... Gente, essa aula, assim, é paliativa para a educação básica, foi paliativa para a educação básica, porque, de uma certa forma, o aproveitamento, eu acredito que foi em torno de 30% só, do que seria presencial. Então, não ficar parado, mas que não teve aproveitamento da forma que era para ter. Então, os desafios daqui para frente, em relação à educação, e quando nós voltarmos ao presencial, serão triplicados. Por quê? Porque é um ano onde nós não tivemos a aprendizagem da forma que era para ter. Imagine um aluno que está no 6º ano com matemática. Vou só especificar matemática.
Então, todo o conteúdo da grade não dá tempo de ser trabalhado. Se foi trabalhado, não tem como o professor saber quem aprendeu, quem não aprendeu. Não tem como o professor trabalhar com aqueles que não aprenderam de uma forma mais específica. Então, é um ano que foi bem bagunçado. O ano que vem vai ter que fazer um resgate à série anterior para poder continuar a série seguinte. E não pode reprovar. Esse ano o aluno não pode reprovar, a não ser que ele tenha um excesso de falta. Eu falo disso da educação básica. Aqui eu nem preciso fazer chamada, porque o sistema automaticamente ele já registra vocês, quem participa, vocês sabem disso, né? Ou não sabem disso. Eu tenho acesso ao relatório de vocês. Eu sei quem entra. O Edivan falou que quem acessa lá no site da Sigwema fica com um negócio marcado aí. Tipo, ontem o Matheus acessou umas 10 vezes, porque ele é o cara. Nós conseguimos ter esse controle de quem acessa, a hora que acessa, o que baixa, quanto tempo passou lá, tudo isso nós temos acesso. Então, a frequência é dada por lá. E se você não acessou, se você não tem presença, você vai reprovar automaticamente. Ah, professora, mas eu tive empecilho. Vai dizendo, aconteceu algum problema, nos comunique, porque senão nós não vamos adivinhar qual foi o seu problema e nem vamos atrás de você. Se você teve algum problema de conexão, não conseguiu acessar, não conseguiu resolver a atividade a tempo, nos comunique. Então, gente, aqueles desafios do século XXI, eles agora são... Oi, Cleiton, Matheus. Não sei qual dos dois falou. É o Cleiton. Eu gostaria de saber se eu tenho que acessar a sua matéria todos os dias, ou eu posso acessar de jeito nenhum no dia que é a sua matéria, por exemplo, se a senhora dá aula na segunda. Porque, tipo assim, eu posso acessar só num dia, né, que é o dia que eu vou estudar. Isso, você pode acessar só no dia. Você pode acessar só no dia da minha disciplina. Entendi. Ou já postei lá o material e no sábado você está livre, você pode acessar a qualquer momento. A qualquer momento, viu? Não eu só gostaria de saber, com licença, pelo menos uma vez por semana, não é? Sim. Eu só gostaria de saber qual é o cronograma, tipo, quem é o professor da segunda, o professor da terça ou da quarta, que a gente está estudando de maneira certa. É só tu entrar na grade de disciplinas, clicar em cada disciplina e anotar. Eu acredito que lá na grade já esteja em ordem. A frequência vai funcionar como se a gente estivesse entrando... A parte de cada disciplina. Na parte da disciplina, né? Como hoje, que vocês foram lá... Tipo, se hoje eu entrar na sua disciplina lá, vai contar como frequência. E baixar o material, porque não adianta você só entrar para dizer que entrou. Você tem que baixar o material, ler o material, estudar o material, isso aí. Então, você não tem a obrigatoriedade de olhar a minha disciplina na quinta-feira. Você, qualquer dia na semana, qualquer hora, você tem a obrigatoriedade de, se tiver um momento ao vivo, você participar. Nem toda aula vai ser ao vivo, gente. Nem toda aula nós vamos ter esse encontro. Pelo menos em cada módulo, nós temos que ter uma aula. E aí vai depender do conteúdo, vai depender muito de vários fatores para que nós tenhamos esse momento, esse encontro dessa forma. Então, independente do dia, você pode acessar a qualquer momento. O que eu oriento é que, como cada dia tem uma disciplina, você entre naquela disciplina no dia dela, para você ter um controle melhor. Voltando aqui ao Sigwema, voltando aos slides da aula 2, então, isso aqui nós vamos fazer até um seminário com essa temática, que eu não vou especificar mais muito sobre isso, os desafios para o século XXI. Os desafios pós-pandemia para a educação, uma das temáticas que nós debateremos no seminário. A sociedade, isso aqui nós falamos bastante, ela precisa de ser configurada em bases evolutivas, formação do homem, as práticas em sala de aula, e outra coisa que não vai ser mais a mesma prática em sala de aula. Essa volta que está acontecendo em algumas escolas, digamos que a escola tinha 30 alunos, aí agora vai voltar só a metade, digamos, 15 vai para a sala num dia,
os outros 15 vão para a aula no outro dia, porque não pode mais ficar a mesma quantidade, porque tem que ter a distância, o distanciamento de um aluno para o outro. E as salas, às vezes, ficavam já todas amontoadas de alunos, então tudo isso é observado agora, e tem escolas que voltou e não deu certo, pararam de novamente para continuar dessa forma, online. A pobreza, e então, em relação a tudo isso, a pandemia, como ficou? Nós temos vários fatores que contribuíram, falta de emprego, empresas que fecharam, aí veio o auxílio emergencial, que as pessoas se aproveitaram, pessoas donas de empresa ricas receberam auxílio emergencial, então, depois também é um dos outros temas que nós vamos falar sobre a economia pós-pandemia, pós não, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, mas economia na pandemia. A prática curricular, que privilegia o ensino com conteúdo sem significado, como nós debatemos essa charge, onde nós hoje ainda temos professores que querem que o aluno pense como ele, o que ensinar e como ensinar, a homogeneização, tudo isso nós falamos em sala de aula. A motivação, que eu até perguntei sobre qual professor que motivou vocês, para vocês darem exemplos de professores, para vocês falarem de professores que foram exemplos que vocês levam para a vida toda. Vocês tiveram a recapitulação de tudo isso que nós vimos? Está ainda na mente de vocês? Lembraram aí? Tranquilo. Então, continuando agora com o SIG-UEMA, vamos às orientações, prestem muita atenção aqui. Essas duas aulas nós trabalhamos em sala. Depois do dia 19 até o dia 3, nós tivemos... Deixa eu sair bem, foi só atrapalhando. Nós tivemos a paralisação, 19 de março. Então, nós contabilizamos duas aulas aqui. Gente, agora vai funcionar o seguinte, a disciplina de 60 horas, não só a minha, mas toda a disciplina de 60 horas, nós teremos 3 encontros e uma avaliação. A cada 3 encontros, o quarto é uma avaliação. Quem tiver com o áudio aberto, por favor, desliga. Estou ouvindo alguém gritando aí. Então, a cada 3 aulas, a quarta aula é uma avaliação. São 3 avaliações. Cada módulo tem uma avaliação. Então, nós já tivemos 2 aulas presenciais. A aula de hoje, do dia 10 de setembro, eu coloquei aqui o que é filosofia, para nós amarrarmos melhor com as palavras maravilhosas de Sérgio Cortella. Falamos sobre o conhecimento empírico, racional, e um pouco sobre a história da educação no Brasil, de uma forma bem resumida. Que vocês, se nem todos tiveram acesso, não tem problema, eu não vou abrir os vídeos agora, nós não vamos assistir esses vídeos agora. Quem já assistiu, ótimo. Quem ainda não assistiu, você tem um tempo para fazer isso. Você ainda tem a tarde, a noite para fazer. E eu te ensino da disciplina. Vou abrir aqui para mostrar. Dividida a cada 20 horas, nós temos elementos, objetivos, cada 20 horas o conteúdo que vai ser trabalhado e a avaliação. Além da avaliação, ela vai ser de que forma? Já chego lá. Participação, a sua idade e cumprimento dos prazos nas atividades oferecidas no AVA. Os textos que vocês construirão, devem ter textualidade, coerência gramatical, cientificidade e atividades no AVA, na prova e nas práticas no polo. E nós teremos também fórum e seminário. E lá embaixo nós temos as nossas referências. Vou explicar mais sobre isso. Voltando aqui para o AVA. E esse artigo, todos já tiveram acesso a esse artigo e já leram esse artigo? Sim, já li.
Sim. Sim, professora. Eu vou focar no artigo. Esses aqui, ó, esses vídeos, eu não vou abrir esses vídeos nesse momento. Você em casa, depois, quem ainda não assistiu, abra. Nós já falamos bem em sala sobre filosofia, vamos ver uma visão bem mais ampla desse filósofo e o conhecimento. Nós também falamos e vocês vão ter uma visão bem mais ampla. A história da educação no Brasil é imprescindível que você veja, porque os slides que nós vamos postar nas próximas aulas, nós vamos falar muito sobre a educação no Brasil. Então, eu vou retomar muito questões que serão passadas nesse vídeo. E sobre o artigo, eu vou fazer a abertura do artigo agora e nós vamos comentar sobre ele. Eu vou só terminar de explicar aqui o restante da disciplina. Então, essa é a nossa terceira aula. Na próxima semana, nós teremos a nossa primeira avaliação, porque a cada 3 aulas, uma avaliação. Essa avaliação vai ser uma atividade no fórum. E essa atividade vai ser como? Nós teremos um texto base e um vídeo pequeno, curto. E aí vocês terão essas duas coisas para ler e assistir e depois dar o seu comentário. E aí eu vou dizer, o comentário tem que ter tantas linhas, é do próprio sistema que você vai fazer isso. Inclusive, eu vou marcar com vocês o horário de 1h30 para eu fazer uma chamada ao vivo, explicando como é que vocês vão responder o fórum. E essa chamada é rápida, 20 minutos, é só para dar as orientações. Ou talvez eu grave e já deixe lá, para todas as orientações de como é que vai ser respondido esse fórum. Então, não vai precisar ninguém ir lá no WhatsApp perguntar, gente, como é o fórum? No dia do fórum, eu vou explicar como é. Ok? Não se desesperem, mantenham a calma. No dia de responder o fórum, eu vou abrir o seguir o e-mail e dizer, gente, vocês vão responder dessa forma, assim, assim, assim. Que vai ser a nossa primeira avaliação. O fórum, na verdade, eu vou colocar uma temática que tem a ver com todos os conteúdos já trabalhados anteriormente, e vocês vão dar a opinião de vocês. Vocês vão escrever lá, digitar lá. Vocês não vão precisar digitar no Word e passar para lá. Tem a forma lá de você digitar. A caixa de mensagem lá. Então, você vai dar a sua opinião. E eu vou querer a sua opinião em 5 linhas, em 8 linhas ou em 10 linhas. Não vou querer só sim ou não. Pronto. Aí, então, eu vou explicar direitinho como vai ser isso na próxima aula. Entendeu? É como se eu dissesse, falem sobre a pobreza no Brasil. Aí cada um tem um ponto de vista, cada um vai dar o seu ponto de vista. Entenderam? Ok? Sim. E então, isso aí, nessa semana que vem, nós fechamos o primeiro módulo. Aí, para o que vem ainda, eu não postei nada, então vamos ficar por aqui até o primeiro módulo. Semana que vem nós encerramos. Aí depois eu falo sobre o segundo módulo, o que vocês precisarão fazer, e já tem aqui o segundo dia, que é uma avaliação subjetiva. E, por último, nós vamos ter um seminário online. Então, é uma disciplina rápida, porque agora nós temos 3 aulas e uma avaliação. E essa segunda avaliação subjetiva, eu ainda nem sei como é que eu vou fazer ela. Então, não tenho ainda, eu já tenho 2 ideias, mas eu ainda não defini como é que será. Eu sei que terá um seminário. E o seminário vai ser como, professora, em grupo, e vocês vão apresentar por aqui. Na hora de apresentar, eu clico na pessoa, e a pessoa vai mostrar o seu slide e vai fazer seu comentário. Então, isso ainda vai demorar, porque é no final da disciplina. Com o tempo, eu vou dividir a temática, vou passando aos poucos para vocês terem um tempo hábil de se preparar. Entendido? Ok, professor. Alguma dúvida? Não. Não, professor. Deixa eu abrir aqui o chat. Está corrido para mim. Estava com saudade de ver a carinha da professora. Beijo, Raquel. Não estou apresentável, Milena, está corrido para mim, Raquel. Está corrido para você, Raquel, por quê? Porque isso agora da UEMA, e eu e a Milena também daqui, estudando no IFMA. Aí tá o UEMA de tarde, estudar para o UEMA de tarde, o IFMA. Todo dia tem aula à noite online. Aí, nossa, assim. Entendi. Vá com calma, cuidado,
a pressão psicológica, relaxa, quando você estiver estressada, respira, dá uma aliviada, depois volta, não vá além do seu limite, experiência própria, viu? O Cleiton disse, percebi a direta. A direta. Eu que dei a direta, foi. Sobre as mensagens, não é que disse isso que você está falando? Exatamente. Percebi. Mandei a mensagem para Maria, mas ela não está online, agora que lembrei, Maria não falou que está no intervalo, de uma sobrinha dela, Maria não pode participar, pois está em um velório. Ah, Maria Carla. Ficou gravado, ela disse que ia entrar... Ah, ela está aqui, a Maria Carla. Maria, como você está, Maria? Não, professora, é a outra Maria. Certo, tem duas Marias. E você, Maria Carla, como você está? Tudo bem, professora. Ótimo. Então, pessoal, que nós temos aí, vou abrir agora o artigo, que nem todo mundo viu, nem todo mundo leu. Cleiton, você leu o artigo? Eu li e comentei. Eu lembro que o Cleiton tem uma visão bem aprofundada, por ele ser um ótimo leitor, como ele já comentou em sala. Filosofia da educação, o ser professor e o movimento da escola sem partido. Deixa eu ver aqui se dá para a gente... É rápido, gente, só 2 páginas, a cada parágrafo alguém vai comentar. Viu? A previsão é que nós encerremos 4 horas. Então, escola sem pensamento crítico não é escola. É muito falado sobre essa escola sem partido. Nós temos a direita, nós temos a esquerda no Brasil. E é muito falado sobre essa escola sem partido. Então, na filosofia da educação, o ser professor, que nós vamos discutir agora, e o movimento escola sem partido. Quem já leu o artigo vai fazer o seu posicionamento agora. O que vocês acham, que vocês acharam dessa temática? Só uma pessoa fala. Boa, professora, porque no meu 3º ano já foi incluído que talvez sociologia era uma matéria, sociologia e filosofia era uma matéria que poderia sair da grade curricular por causa de partido, essa coisa. Aí estava sendo muito criticado, porque lá o presidente tinha falado que as matérias que teriam ser a engenharia, matemática e alguma coisa. E a outra, não coisas que faziam as pessoas pensarem. Raquel, você é do IFMA? Era? Não, a Raquel é lá do Joselândia. Sim. Isso mesmo, teve aquela maior divulgação sobre algumas disciplinas que sairiam da grade, filosofia, sociologia, porque diziam que os professores eles tendenciavam muito o aluno a pensar sobre determinada coisa. Então, essa escola sem partido é onde o professor, ele não vai interferir de forma alguma no pensamento do aluno. Vocês acham que isso é possível? O professor, ele não interferir de forma alguma no pensamento do aluno? Essa seria a forma correta? Não, depende do aluno, né? Posso falar? Eu acho que é um pouco, já que eu já passei por momentos em aulas de humanas em que o professor, por exemplo, ele falava sobre o governo e não tinha como não interferir o governo que está a governar a presidencial Brasil. E isso gerava várias discussões na sala e gerava questões entre os alunos que faziam com que eles se indagassem, perguntassem, dialogassem com o professor, entendeu? Então não tem como o professor se centrar na frente do quadro sendo apenas um transmissor de conhecimento. Ele tem que despertar no aluno o interesse de questionar, de perguntar, de ir atrás do conhecimento. E o aluno também não deve ser apenas aquele que recebe o conhecimento. Esse deve se questionar, indagar, e perguntar. Então eu acho que é impossível.
Professora, Lê. Diga, Maria. eu penso o seguinte: por mais que se fale em criar uma escola sem partido para fazer com que os professores não doutrinem os alunos, né, segundo a proposta, não Sim, daria certo, porque a doutrinação, geralmente, quando acontece, não é explícita. Quando o professor ele faz com que o aluno pense de determinada forma, não é explicitamente. Ele não isso manda mesmo. o aluno pensar de acordo com o que ele pensa, de acordo com as ideias de um determinado partido. É a forma como ele fala, a forma como ele aborda alguns conteúdos. Então, não tem como determinar isso de forma clara. Isso mesmo, Maria. Perfeito. Eu acho que essa história de escola sem partido é uma idiotice, sem pé nem cabeça. E também acredito que ela tenta definir limites para o que ela mesma é. Ou seja, dizer que você quer criar uma escola sem partido já é aí uma ideia que você está colocando na cabeça do aluno. Então, como é que você tenta ter um efeito de bloquear algo se você está criando esse mesmo algo nesse momento? Ou seja, essa ideia ela é muito ruim porque não tem como um ser humano ter um comportamento neutro, porque cada ser humano tem suas individualidades. Cada ser humano De tem uma fato. vivência diferente Uhum. e cada professor vai gerar. Por exemplo, o Matheus. O Matheus, quando for um professor de matemática, em algum momento, possivelmente, ele vai poder falar da crença dele, do cristianismo, que é o que ele segue e o que ele define como correto. E em algum momento, eu, Cleiton, vou talvez falar sobre o meu ateísmo e a minha falta de crença. Então, isso não é ruim. Eles vão ter duas experiências para pensar. Os alunos vão pensar qual está certo, qual está errado, ou qual eu devo seguir, qual eu não devo. Eu acho que esse escola sem partido é uma idiotice que não deve ser seguida. Tem o pós e o contra. Até o final nós vamos falar sobre essas duas vertentes. Agora eu vou continuar lá, depois a gente volta para cá com a discussão. Porque senão nós vamos esticar além do definido. Cadê? Certo. A educação é uma prática, aí nós temos aqui, escola sem pensamento crítico não é escola. Quando eu digo que é escola sem partido, eu já estou limitando. Escola sem pensamento crítico não é escola, é o que veio. Vamos eliminar a filosofia, vamos eliminar a sociologia da grade curricular. Então, já estava restringindo o aluno ao pensamento crítico, a ter uma visão mais ampla. A educação é uma prática social que busca formar seres humanos, indivíduos, cidadãos, com conhecimento, reflexão, questionamento, para a compreensão dos fenômenos sociais e suas dimensões. Nesse contexto, a filosofia da educação compreende a preocupação com os processos e sistemas educativos relacionados ao funcionamento da sociedade, buscando a educação através de práticas racionais e livres. Os filósofos gregos, como Platão, deram início à discussão sobre filosofia da educação a partir da busca pela compreensão e conhecimento da realidade. A filosofia atual é carregada de investigação sobre as questões sociais, como cultura científica, culturas humanas, cultura de massa e formas de poder, dominação e organização da sociedade. O que seria essa cultura de massa, pessoal? Culturas humanas, cultura científica, e a cultura de massa é o quê? A cultura de massa não é aquela imposta por, tipo, a Globo, põe uma cultura de negócio aí. Sei lá, eu já ouvi falar em algum assunto sobre isso aí, mas eu não sei explicar, não. Vou deixar para o meu amigo Cleiton falar sobre. Tem a ver, Johnny, que a partir de um centro, essa cultura ela é influenciada a uma população de massa, uma população em massa, na verdade. Podemos dizer que seja Tipo os funk. bens de consumo em geral. Geralmente, Sim. esses bens de consumo material, eles tendem a se expandir facilmente entre as pessoas. Como Sim. uma professora minha de sociologia uma vez falou, quando você vê uma propaganda na televisão de alguma coisa, você logo se encanta pelaquela coisa e vai atrás de querer consumir aquela coisa. E isso gera um consumo de massas. Isso, consumo em massa.
Eu acredito também que a cultura de massa também está relacionada não só a aspectos como produtos, mas também a ideias, né? Ideias, É isso que eu Que ia as falar. pessoas têm, que Não só na ideia de ideias que consumir, estão né, por aí. Cleito? Exatamente, tipo, a ideia, por exemplo, vou dar não quero parecer politicagem, né? Por exemplo, a ideia de que a esquerda é a boazinha e a direita é a incorreta, talvez seja mais ou menos isso, né? Que é algo que vem por muito tempo e a gente meio que não pensa sobre. As manobras que alguns telejornais tentam levar ao espectador para tomar partido, até a forma como o apresentador se manifesta, leva o espectador a não ir procurar se realmente isso ali aconteceu, se foi verdade, como foi, e ele já toma para si como verdade absoluta e já começa a mudar o pensamento. Daí a importância da pessoa ter justamente essa imposição de querer questionar, mas por que que eu devo seguir isso? Entendeu? Querer conhecer a verdade, aquilo ali. É mesmo. Porque Não é? tem Aí como a você... pessoa, é como a própria Bíblia Sagrada, ela diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mateus. Você é da Assembleia, Mateus? De fato. De fato, também sou. Gente, assim, em relação a isso, Posso falar uma coisa rapidão sobre o argumento do Matheus? diga, Johnny. Só complementando, né? Porque tem pessoas que se deixam ser influenciadas por outras, mas nem se chegam a perguntar o porquê que eu tenho que fazer isso, o porquê que eu vou fazer isso. Aí por isso que nós chamamos de, qual o termo mesmo? De massa, que eu esqueci, gente. Cultura de massa. Cultura de massa. Os remédios que eu tomo não me deixam com a mente mais da forma que é. Cultura de massa justamente por isso, porque eles têm o foco a levar para as pessoas que recebem, geralmente, são de uma classe mais baixa, de um estudo mais restrito, em que recebe a informação e não filtra, não tem como comprovar, não vai atrás, não abre os olhos para outra visão. Então, aceitam, meu Deus, está acontecendo isso mesmo. Especialmente agora na pandemia, como foi pressionado, como foi trabalhado, como foi divulgado, de uma certa forma, várias coisas, várias informações que não tinham nada a ver, uma coisa com a outra. E aí a população ficou alerta, ficou revoltada, porque foi uma forma de interferir, de interferir nesse pensamento de massa. Eu vi uma charge que, essa a minha opinião, não é partidária também, eu nem vou abrir a discussão, aí eu vou ser intolerante, né? Mas vamos lá, eu vou abrir a discussão. Em relação à Covid. Eu não acredito que esse vírus surgiu do nada, não acredito. Eu acredito sim que teve manipulação com esse vídeo, até porque de onde o vídeo saiu foi onde onde as riquezas foram concentradas mais ainda dessa vez. Como é que o vírus saiu? Apoiado. E eles já tinham todo o medicamento. O vírus saiu de lá, a vacina, tudo vem de lá agora. E aí, eu não acredito que surgiu do nada. Nos Simpsons, no desenho dos Simpsons, antes da pandemia, já aparece um episódio em que os trabalhadores estão lá dos Correios em uma caixa e alguém espirra, e o vírus vai, fecham a caixa e enviam. E tinha uma cidade que era tipo uma bolha, essa cidade não seria atingida. Posso falar rapidão sobre esse episódio dos Simpsons? Só concluir aqui, Johnny. Certo. E depois disso, o que aconteceu? Muitos e muitos empresários da China vieram para o Brasil, inclusive eles teriam uma reunião em setembro para comprar muitas empresas, porque diante de uma pandemia, de uma crise dessa, muitas empresas faliram. Eles já estavam preparados para ter reuniões, inclusive até aqui no Maranhão, para comprar muitas empresas a preço muito baixo, porque já iam decretar falência, não tinha como. E aí tem todo um plano que a gente não vê, que a gente não sabe, porque a gente não busca, por trás de muita coisa. Então, essa cultura de massa, a gente deve a todo momento vigiar, na verdade. Vigiar é um termo que a gente usa para ficar atento a todas as informações que nos são repassadas, especialmente no que condiz à sociedade.
Diga, Johnny. Os Simpsons, ele é um desenho que ele é conhecido por essas previsões, né? Só que o lance dos Simpsons aqui, de tanto episódio, de tantas temporadas, você pode ver que é mais de 10 temporadas por aí. Em um momento ou outro, vai ter alguma coisa que, se a pessoa for ver no futuro, tem nesse episódio aqui dos Simpsons, mas de tanto maluquice que eles colocam, que gera isso. E de tanto episódio. Alguém quer comentar mais? Não, né? Então, vamos lá. Nessas questões e outros aspectos da problemática educacional, a abordagem filosófica se torna necessária para se pensar sobre a produção de conhecimento do sujeito, da educação, dos valores e objetivos. Segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vocês vão ter uma disciplina que vocês vão falar muito da LDB, que é a lei que rege toda a educação nacional. A atividade de educação escolar tem participação na potencialização das capacidades, realização pessoal, qualidade de vida, participação política e na inclusão do educando. O professor, enquanto educador escolar, deve ser movido pelo pensamento crítico e pelo desejo de transformação socioeducacional. Sua prática pedagógica deve levar o educando à busca de consciência crítica, de ser livre, deve proporcionar ao educando meios e reflexões e de internalização de experiências, significados e sentidos para a compreensão do mundo. É o que a Maria Carla falou também, que não dá para você ser professor e não ter, às vezes, esse pensamento ele é explícito demais, às vezes ele é implícito, às vezes o aluno nem percebe, mas às vezes ele é descarado, professor. Ele tem um pensamento e é bem descarado, como um professor toma parte de um partido e até discute com o aluno, se for possível. Ele é fanático por determinado partido e ele leva a discussão, ele quer porque quer que você aceite a opinião dele. Aí isso não é legal. Isso, na verdade, não é legal. Isso é irresponsável da parte dele. É falta de respeito. Ele pode ter até um afastamento. Então, quando nós vamos ao extremo, claro, nós devemos levar, sim, o nosso ponto de vista, respeitando o ponto de vista do aluno, ouvindo o aluno, orientando o aluno, mas não ter o meu ponto de vista como certo e induzir aquele aluno a fazer o que eu faço. Aí já não pode. Continuando. Deixa eu ver, tem mais um. Está terminando, 3 parágrafos. A prática pedagógica é um ato político que, em seu sentido superior, aspira ao bem comum a partir da reflexão sobre a liberdade dos homens. Para Paulo Freire, uma pedagogia libertadora consiste em uma educação voltada para a conscientização da opressão e a consequente ação transformadora, despertando no educando sua criticidade, sua atitude diante da sua realidade. O movimento Escola Sem Partido é um projeto de lei que tramita na Câmara, Senado Federal, pretende especificar limite de atuação do professor e elaboração de listas de seus deveres, não permitindo que professores transmitam aos estudantes qualquer tipo de posicionamento, seja político, ideológico ou religioso, e, de certa forma, não permitindo que discutam assuntos do cotidiano. Com esse discurso de neutralidade na educação escolar, o movimento tenta transformar o professor de educador para transmissor do conhecimento, sem autonomia, liberdade de expressão e transformar o estudante de questionador para absorvedor de conteúdo. Na verdade, é uma regressão. Vou só encerrar o último parágrafo. Segundo a doutora em Educação e pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Sandra, apesar do discurso de neutralidade, o Escola Sem Partido defende uma escola sem espaço para a discussão da cidadania, garantia estabelecida na LDB. Como é que se desenvolve um pensamento crítico se não discutido política, filosofia, sociedade, religião, sociologia, história? Você não vai discutir política partidária, mas vai discutir no sentido amplo de organização e composição da sociedade, argumenta ela. Escola sem pensamento crítico não é escola. A escola precisa ser democrática, inclusiva, livre de preconceitos, com diversidade e pluralidade de ideias abertas ao debate. Então,
tudo que nós comentamos. Esse projeto, ele contradiz a Constituição e contradiz a LDB. E nós temos alguns documentos que seguem uma hierarquia. Nós temos a Constituição. Da Constituição, lá tem uma parte que fala só sobre educação, os direitos na educação. E a LDB, ela vem colocando todos esses direitos que o aluno tem, que o professor tem. Então, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, lá diz que o aluno, que o professor tem direito a tudo isso. Aí vem essa lei e tenta bater de frente. Então, ela não vem a favor, ela vem contrariando que uma das maiores leis da educação, na verdade, a maior, fala há muito tempo. Então, o Escola Sem Partido, nós podemos pensar de uma forma que leva o professor a não induzir, mas claro que deve-se abrir a mente do aluno, deve-se levar vários posicionamentos. Você pode sim dar sua opinião, não induzindo o aluno a fazer aquilo que você faz, a votar em quem você vota, a pensar do jeito que você pensa. Você não sabe se você pensa da forma coerente, se você defende algum político que ele realmente está fazendo a coisa certa, ele não é corrupto, você mesmo não sabe. Então, não tem como você induzir alguém a fazer o que você faz, a votar em quem você vota e a pensar como você pensa, mas você tem como mostrar vários caminhos e esse aluno, ele vai começar a ter um senso crítico e, de alguma forma, ele vai amadurecer, sim. Levar os debates em turmas, isso é muito necessário e importante, porque a mente ali do aluno, ela vai se abrindo cada vez mais. Professora. Diga, Raquel. Eu acho que foi no segundo ano do ensino médio. Um professor meu de matemática, o professor Diniz, ele levou, era um livro sobre economia que nós estávamos estudando, e ele fez um debate, separou a sala na metade e fez um debate. Dinheiro traz ou não traz felicidade? Aí era para pesquisar e tal, sobre, cada um ficou com um tema e você tinha que defender um garra por que o dinheiro trazia felicidade e o outro porque o dinheiro não trazia felicidade. Isso assim, mesmo. Ele é um professor de matemática e estava proporcionando isso. A gente tinha que falar sobre por que para a gente aquilo ali, tinha que apoiar aquela ideia que ele passou para a gente. Isso mesmo, Raquel. Então, gente, não tem como nós não darmos a nossa opinião, não tem... porque eu sou de matemática, eu não vou levar a matemática desse tipo de forma alguma. A matemática, ela não é isolada, ela tem que ser viva, eu tenho que contribuir com a sociedade, sim. Eu tenho uma temática, está acontecendo algo, eu tenho que envolver. Agora, na Covid, a matemática foi essencial, a estatística, tanto para analisar dados, descrever dados, criticar dados, mostrar resultados, e tudo isso. Então, a matemática, ela vai estar em todos os âmbitos. E eu, enquanto professor, tenho que tomar cuidado, ser ético, ter respeito ao meu aluno, ao posicionamento dele, mas também não induzi-lo a fazer o que eu quero, a pensar da forma como eu penso. E outra coisa que eu sempre digo é que o professor, ele tem um posicionamento e um comportamento, e esse comportamento, esse pensamento, ele foge à sala de aula. Ele é um pensamento e um comportamento para a vida. Tem professores que dizem, não, eu sou professor da escola para dentro, daqui para lá, nem fale comigo. E aí é um professor que usa droga, é um professor que vai para a festa e usa álcool, é um professor que trai a esposa, é um professor que não tem respeito. Como que eu vou cobrar respeito do meu aluno se eu tenho uma vida dessa forma? Eu penso dessa forma. Eu, Adriana... Professora... A minha conduta enquanto professor em sala de aula é a mesma na sociedade. Se eu vou repreender o meu aluno que usa droga, se eu vou repreender, não. Na verdade, se eu vou aconselhar, se eu vou dar uma visão de mundo para ele diferente, lá fora eu estou cheirando um loló, usando uma maconha. Poxa, o professor disse para eu não usar e ele está usando. Então, nós somos vistos a todo momento. Então, é uma conduta que ela deve ser linear. Diga, Matheus. Em relação à questão do respeito que a senhora falou, a senhora até citou o exemplo aí de loló, né, de droga, essas coisas, da questão do ensinar e não viver o que você ensina. A Bíblia Sagrada, ela vai de encontro a isso, e ela diz, tu que ensinas,
não ensinas a ti mesmo? Então, o efeito do nosso ensino, ele deve ser feito primeiro em nós. Isso É verdade. mesmo. Ver o que eu faço. O conhecimento ele deve ser algo transformador primeiro na gente. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. É verdade? Isso mesmo. Só esse meu ponto de vista. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Eu acredito que foi bem claro. Quem já tinha lido o artigo, já tinha bem muita base sobre o que nós iríamos discutir. Mesmo quem não leu o artigo já ouviu muita discussão acerca da temática Escola Sem Partido. Mais alguém quer falar alguma coisa? Meu amigo Cleiton, finalize aí para nós. Boa tarde. Vou finalizar. Boa tarde. Pronto, está finalizado. Cadê? Só disse boa tarde. Agora, eu vou finalizar com uma frase complementando o que Mateus disse. Eu até postei no meu Instagram. Suas práticas fazem de você uma pessoa melhor, não as suas teorias. Então, você fala, e na hora de agir, completamente diferente, discrepante. Você faz uma coisa e age de outra. Você pensa uma coisa, fala uma coisa e age de outra forma. Então, tudo discrepante, tudo contraditório. Então, nós vamos encerrar esse momento. O que vocês acharam do nosso primeiro encontro? Alguma sugestão, alguma crítica, alguma reclamação? Tudo maravilhoso. Foi muito bom, professor. Muito. É bom quando é rápido. Quando é rápido é melhor ainda, né, gente? E não é aqueles encontros de um cachorro gritar por ali, uma galinha coisar por lá, né? Alguém. Até porque a maioria aí, na maioria dos encontros. mutado, né? A professora tava falando. E dava as Pois é, só que. Pois é, só que tem gente de todo tipo, né? E aí tem gente que não deixa ligado, deixa ligado e por aí vai. Pois então, pessoal. Eu tinha deixado o meu ligado sem querer na hora que a professora até reclamou que tava gritando. Eu pensei que tinha mutado. Pois é, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Graças a Deus que todo mundo está bem na medida do possível. E na nossa próxima semana, eu vou dar o direcionamento de como é que vai ser a nossa atividade no fórum. Uma boa tarde para vocês. Vou deixar gravado, depois vou postar lá, porque demora um pouco para baixar. Para quem não assistiu, fica lá disponível. O que ele ia falar mesmo? Que foi dando o dia, como é que vai responder. Não entendi. Não é para responder a avaliação. Escreve no chat. Porque não tô, vocês estão entendendo o que ele está dizendo. Não. Escreve no chat, é mais fácil. Professora. Oi. Adriana, eu tenho uma reclamação com a senhora a fazer. Diga. É uma reclamação muito seríssima, então, por favor, escute bem e com atenção. Tô ouvindo, Johnny. A senhora está muito bonita hoje. Ah! Eita, Johnny, obrigada. Obrigada. O Darley falou aqui que eu vou explicar direitinho. Sim, Darley. No dia do fórum eu vou explicar como é que vocês vão entrar no Sigma, o que vocês vão abrir e como é que vocês vão responder, viu? E vou dar um tempo, tipo, até 2 dias vocês vão poder me mandar essa avaliação. Certo? Pois então, meus queridos, uma boa tarde aí para vocês. E até a próxima. Cheiro. Até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.